Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer uma reflexão, uma análise de um fenômeno que está intrigando os cientistas sociais, mas deixando toda a nossa sociedade preocupada. São as manifestações bolsonaristas depois de terminadas as eleições. Afinal, o que esses grupos querem? Por que eles estão se concentrando na frente dos quartéis? Que relação tem com o bloqueio dos caminhões nas estradas? Nós vamos, então, conversar agora com o Jonas Medeiros, que é um cientista social. O Jonas é doutor em educação pela Unicamp. Ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. É integrante do Núcleo de Direito e Democracia e coautor dos livros The Bolsonaro Paradox, Escolas de Luta e Ocupar e Resistir. Tem interesse nos temas da esfera pública, dos movimentos sociais, teoria crítica, teoria social, teoria da comunicação, estudos culturais e sociologia da educação. Jonas, muito obrigado por ter essa disposição de estar aqui com a gente e trazer as informações da sua pesquisa para todos os nossos telespectadores. Vamos, então, começar a nossa conversa a partir da observação que você fez. Você andou visitando as concentrações bolsonaristas na frente dos quartéis e tal. O que é isso? Quem são essas pessoas? O que estão querendo, hein? Oi, Silvio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, eu tenho feito pesquisa tanto etnográfica de protestos desde 2015, então também tem um esforço um pouco de criar uma série histórica para entender o que existe de continuidade e de descontinuidade, tanto nos protestos da direita quanto da esquerda, mas também etnografia virtual de páginas e perfis no Facebook, um acompanhamento tanto da grande imprensa quanto da imprensa, das imprensas locais. Bom, quem são essas pessoas, né? Acho que um primeiro dado que é bastante interessante, em termos da identidade coletiva que as pessoas se auto-atribuem, né? As pessoas não estão mais se auto-atribuindo a identidade coletiva de bolsonaristas, eles se auto-atribuem a identidade de patriotas. E em diferentes momentos, eles dizem que o protesto deles, a mobilização, não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil. E acho que isso tem uma possibilidade dupla de interpretação, né? Tem uma primeira possibilidade que tem a ver, eu tenho chamado isso em diferentes postagens, né, e diferentes pessoas, a Marina Silva chamou de o Capitólio à la Bolsonaro, eu tenho chamado de Capitólio brasileiro, Letícia Cesarino também, em artigo na Carta Capital, chamou de Capitólio brasileiro. Então, existe uma conexão muito forte entre o que aconteceu em janeiro de 2021, por conta dos trumpistas que estavam se manifestando contra o resultado eleitoral de 2021 e fizeram uma invasão ao Congresso norte-americano. E isso está no radar dos manifestantes patriotas, tanto num sentido de inspiração quanto num sentido de aprendizado. Então, por que houve essa transformação da identidade de bolsonaristas para patriotas? Porque existe um aprendizado de que o fato de Donald Trump, em janeiro de 2021, ter se voltado para os manifestantes e ter inflamado os manifestantes, e ali, naquele momento, tem uma transição, porque era uma manifestação com um carro de som, que ele estava discursando, e as pessoas começam a marchar em direção ao Capitólio. E depois, no decorrer dos últimos meses e 2 anos, né, a gente já está chegando quase ao aniversário do 2º ano da invasão do Capitólio, existe um aprendizado de que se acumularam provas de que Trump participou dessa incitação e tem um crime, incitação ao motim. Então, existe esse primeiro aprendizado que é Bolsonaro não pode
se comprometer publicamente. Então, os manifestantes também tiveram uma recepção e uma interpretação do silêncio de Bolsonaro, que isso tem a ver com esse aprendizado. Bolsonaro não pode, se Bolsonaro se colocar diretamente a favor dos nossos protestos, das nossas mobilizações, ele pode ser alvo de processos judiciais, políticos e criminais. Por outro lado, eu acho que também tem uma conexão de por que essa identidade coletiva passou de bolsonarista para patriotas, que é de um lado, acho que de fato o que está em jogo agora não é estritamente apenas uma defesa da vitória eleitoral de Bolsonaro, mas também a mobilização de um imaginário não apenas golpista, mas intervencionista, militarista. Então, existe uma defesa nostálgica da ditadura militar e que, então, existe esse imaginário autoritário de que o regime político no Brasil tem que se alterar, e isso pode ser feito tanto com Bolsonaro quanto sem Bolsonaro. Uma última coisa para falar em termos de quem são essas pessoas, que eu acho fundamental dizer. O monitor do debate político, coordenado por 2 professores da IACH da USP, Paulo Hortelado e Márcio Moreto Ribeiro, tem feito surveys nos protestos da direita desde 2015. Então, eu também procuro trabalhar, a minha metodologia é estritamente qualitativa, mas o fato deles fazerem esses surveys dá para ter um acompanhamento quantitativo um pouco desse perfil social dos manifestantes, né? Então, para quem está olhando de fora, existe uma linha de continuidade por conta das pessoas utilizarem as camisas da seleção brasileira e da simbologia patriótica, do verde e amarelo, etc. As pessoas tendem a achar que existe uma continuidade absoluta entre os manifestantes de 2015 e os manifestantes de 2021 e de 2022, dos protestos, ou seja, da campanha a favor do impeachment da Dilma e dos protestos bolsonaristas mais recentes. E tem pessoas que, inclusive, fazem conexões com junho de 2013. As pessoas vão mais longe ainda e falam que é a mesma coisa que está acontecendo desde 2013, porque havia presença, inclusive, de intervencionistas militares. Só que isso traz um apagamento de que o perfil dos manifestantes nesses 3 momentos históricos são diferentes. Então, os manifestantes de junho de 2013 não têm o mesmo perfil social de 2015 e 2016, e tem uma diferença também com os manifestantes de 2021 e 2022. Em junho de 2013, as pessoas eram extremamente jovens. A média etária era muito, muito, muito baixa. Se eu não me engano, 20 a 21. Então, se você imaginar que a média é 20 e poucos anos, isso significa que tem muita gente que era secundarista na época, para baixar tanto a idade. E as pessoas se auto-identificavam como muito mais de centro e de esquerda. Em 2015 e 2016, era o contrário. A média de idade era altíssima, era 44, 45 anos, então também você pode imaginar que também tem pessoas muito mais velhas para a média da idade estar tão alta. E as pessoas se auto-identificavam principalmente como de centro e mais ainda como de direita. Então, não existe continuidade do perfil social entre junho de 2013 e da campanha a favor do impeachment da Dilma. E um dado importante que esses surveys trazem, um pouco para a gente entender quem são essas pessoas nos protestos bolsonaristas, é que também existe uma diferença, as pessoas se identificam ainda mais como de direita, e você poderia até imaginar isso pode ter sido um processo de radicalização das pessoas, de centro para a direita e da direita para a extrema-direita, isso é uma explicação possível. Porém, por outro lado, o perfil social apontado nos surveys também demonstra que a campanha pró-impeachment da Dilma era composta por pessoas com enorme homogeneidade social. Então, eram pessoas com altíssima renda e majoritariamente brancas. Então, era um grande mar de famílias de classe média alta e classe alta brancas, pelo menos na cidade de São Paulo. Tudo que eu estou falando são dados da Avenida Paulista. E aí o que acontece dos protestos bolsonaristas? Você tem um leve aumento da heterogeneidade social. Então, comparativamente, existe um contraste, essas pessoas são um pouco mais populares na comparação,
e uma proporção maior de pessoas negras. E isso é visível, inclusive, na observação, a presença de famílias negras nos protestos bolsonaristas. Não existem surveys de perfil socioeconômico para 2022. Tudo isso que eu estou falando é sobre 2021, inclusive porque, da mesma forma como os surveys do Datafolha, do Ibope foram recebidos com hostilidade, também existe um receio de que, se forem aplicados surveys, os pesquisadores também podem ser recebidos de forma hostil pelos manifestantes golpistas de agora. Jonas, eu vou voltar um pouquinho atrás quando você falou do Trump, porque correu uma notícia nos jornais de que o Eduardo Bolsonaro, logo após o resultado das eleições, né, em que o Bolsonaro perdeu, ele foi se consultar com o Trump e com o Steve Bannon lá para saber o que fazia. E o bloqueio dos caminhões nas estradas e a concentração nos quartéis teria sido sugestão de lá. É verdade? Olha, é difícil a gente saber 100%, e eu acho que eu sempre tendo a ir por um caminho de interpretação que tenta desconstruir um pouco tanto as narrativas conspiratórias como que os processos sociais podem ser decididos em gabinetes. Então, será que eles se encontraram? Será que eles se telefonaram? O que eu acho que existe é claramente uma inspiração, existe uma colaboração, e o que eu quero desconstruir um pouco é que, será que foi agora que eles se telefonaram e que o processo foi planejado? Eu diria que não. Eu diria que era absolutamente previsível que fosse eclodir uma campanha de contestação do resultado das eleições presidenciais se o Bolsonaro perdesse. Eu tenho escrito artigos no Poder 360 e eu estou falando isso há meses, de que a tendência, a probabilidade maior era que o Lula ganhasse e a probabilidade maior era que o campo bolsonarista não ia aceitar o resultado das eleições. E isso foi plantado não por meio de um telefonema ou de um processo de gabinete. Isso foi construído por meio da esfera pública alternativa que os bolsonaristas criaram nos últimos anos. As pessoas passaram não apenas semanas, mas meses, mas anos. Desde 2021, o Bolsonaro está plantando a dúvida e a desconfiança com relação às urnas eletrônicas, com relação à suposta parcialidade da justiça eleitoral. Quando a campanha eleitoral começou, também as pesquisas de opinião dos institutos de pesquisa também foram atacadas em termos de legitimidade e confiança. E, por último, por parte da grande imprensa, né? Existe um enorme esforço de desconectar as pessoas da leitura da grande imprensa e que elas fiquem baseadas apenas nessa esfera pública alternativa. Então, essa realidade dessa mobilização, ela não foi construída num telefonema nos últimos dias, ela foi construída nos últimos anos e era absolutamente previsível que algo ia ser feito, e nesse sentido que eu estou dizendo que o Capitólio dos Estados Unidos é simultaneamente uma inspiração e uma fonte de aprendizado. A gente só não sabia a forma como isso ia acontecer. E aí a forma como o Capitólio brasileiro está acontecendo tem a ver com as especificidades brasileiras. Então, a grande diferença aqui é o papel institucional e político das Forças Armadas, né? No caso dos Estados Unidos, não houve ditadura militar. E no caso do Brasil, a existência de uma ditadura, não apenas da ditadura militar de 64 e 85, mas o histórico de intervenções militares. A proclamação da República foi um golpe militar. Vargas entrou no poder, radicalizou o seu poder e foi retirado do poder por intervenções militares. Então, não é apenas 64 que está em jogo. As pessoas que estão nas frentes dos quartéis, né, os quartéis funcionaram como esse centro de gravidade da mobilização bolsonarista ou patriota, justamente porque as pessoas têm uma leitura da história, uma leitura correta da história política brasileira. A história política brasileira é marcada por intervenções militares, e o que essas pessoas pensam e defendem é, se, abre aspas, deu certo das outras vezes, por que não daria agora? Então, mas antes da gente entrar no conteúdo do que esse pessoal está pensando, eu fico assim surpreso, porque houve mais de 1.000 bloqueios de estrada por caminhões, tratores, tal, e uma concentração junto aos quartéis, assim, quase todas as capitais do Brasil, não é? Quer dizer,
eu diria, somando tudo, dá centenas de milhares de pessoas. Não foi pouca coisa. Isso aí não é espontâneo, né? Então, o que significa não ser espontâneo, né? Qual que é o meu receio enquanto estudioso da sociologia dos movimentos sociais, né? Também existia uma grande discussão se junho de 2013 era espontâneo ou não, né? Quando a gente diz, isso não é espontâneo, a tendência é que as pessoas tenham uma visão de que forças ocultas estão manipulando os manifestantes, né? Se a gente for pensar, e eu estou bastante interessado em tentar mobilizar a mesma abordagem teórica e metodológica para protestos da esquerda e protestos da direita. Um movimento que eu estudei bastante, que foi o movimento secundarista das ocupações de escolas em 2015 em São Paulo, mas também em 2016 essa tática, esse repertório se espraiou por todo o Brasil. O discurso do então governador Geraldo Alckmin, que na época era do PSDB, era que os protestos dos secundaristas não eram espontâneos. O argumento do Alckmin na época era que os protestos, ou seja, eles não eram autênticos, eles eram manipulados, seja pelo PT, seja pela CUT, seja pela POSP. E aí, qual que é a grande questão? As pessoas estão mobilizadas. A ocupação de escola, no caso, eu vou fazer esse contraste para a gente tentar se colocar do ponto de vista dos manifestantes, tanto de esquerda quanto de direita. A ocupação de escola é uma tática, um repertório de ação coletiva extremamente desgastante, porque você está 24 horas, 7 dias por semana, dedicado à manutenção daquela ocupação. Se a ocupação se esvazia, ela morre. Então, óbvio, existia doação de alimentos, de roupas, doação de aulas que mantinham as ocupações vivas e ativas, existia. Porém, se a gente for pensar qual é o elemento, a dimensão, a variável central, é a mobilização e a dedicação intensa das pessoas. Da mesma forma que os trancamentos de rodovias e da mesma forma que as vigílias nos quartéis. Então, eu vejo muito uma interpretação de que as vigílias, tanto as vigílias nos quartéis quanto os bloqueios, têm um financiamento, né, essa ideia do agente oculto, né, tem empresários que estão financiando. É visível que existe uma infraestrutura material que está sendo doada por pessoas que têm dinheiro. Então, tanto em termos de lonas, lugares para as pessoas acamparem, alimentos, água. Mas, será que essa infraestrutura material que está criando a mobilização ou ela está facilitando a mobilização? Porque, na verdade, o que existe, tanto com relação, né, os trancamentos de rodovias, são basicamente uma ação direta, uma desobediência civil. As pessoas estão, de certa forma, colocando seus corpos em risco por uma causa. E no caso das vigílias, as pessoas estão colocando as suas vidas dedicadas a essa causa. Claro, não é todo mundo que está dormindo nas vigílias. As vigílias têm picos concentrados nos feriados, nos fins de semana, e os bolsonaristas tentaram criar alguns fins de semana prolongados ou aproveitar fins de semana prolongados por conta dos feriados. Desculpe, fala. Não, existe uma flutuação muito grande das pessoas, nem todo mundo está dormindo lá, mas o que existe é um grau de dedicação, uma intensidade da dedicação, que as pessoas estão lá trabalhando. Existe um trabalho reprodutivo para... Não adianta as pessoas doarem comida, né? Essa comida tem que ser organizada, tratada, distribuída. Então, o que existe, nesse sentido que eu desconstruo um pouco essa ideia de que não é espontâneo, né? As pessoas, embora existam algumas denúncias, por exemplo, de que caminhoneiros estão sendo forçados pelos seus patrões a participar, isso por si só não explica a quantidade que você bem levantou, de centenas ou talvez milhares, não só de bloqueios como das vigílias nos quartéis. Existe um grau de dedicação. Nesse sentido, a gente pode dizer que é espontâneo porque as pessoas que estão dedicadas, elas estão dedicadas porque elas acreditam na causa. São as crenças, são as ideias, são os valores
que explicam a mobilização. A infraestrutura material, a doação, facilita, mas ela não cria a mobilização. E o que eles fazem nesses atos em frente aos quartéis, hein? Então, a coisa mais impressionante, porque assim, existem várias inovações táticas, né, com relação à esquerda, né? Geralmente, o que a esquerda faz? A esquerda se encontra num ponto de concentração, por exemplo, o MASP, ou, por exemplo, o Largo da Batata, e as pessoas saem em uma passeata, né? Tem um lugar de concentração e tem um lugar para onde as pessoas se destinam. O que 2015, as campanhas para impeachment inovaram? Era a domingada, as pessoas ficavam paradas na Avenida Paulista, não existia passeata. As pessoas estavam lá no momento de sociabilidade. No máximo, existia um fluxo das pessoas indo da Fiesp para a Consolação e da Consolação para a Fiesp. As vigílias nos quartéis são uma nova inovação. Então, eles não estão fazendo passeata, mas eles estão totalmente voltados para o quartel. E aí, o que eu acho que é interessante? A primeira coisa que eu pude observar, algumas vezes fisicamente, outras vezes dá para acompanhar porque muita gente, páginas e perfis, estão produzindo lives sobre as vigílias nos quartéis, né? E o que mais me chama a atenção é a dinâmica do que eu estou chamando, são cânticos intermináveis. As pessoas basicamente ficam com seus corpos, olhares e celulares voltados para o quartel, e elas entram num cântico, geralmente espontâneo, às vezes tem alguém com microfone ou megafone tentando energizar as pessoas, mas em diversos momentos isso é um looping eterno feito pelas próprias pessoas. E o que elas falam? SOS, Forças Armadas. SOS, Forças Armadas. Ou então, Forças Armadas, salvem o Brasil. Forças Armadas, salvem o Brasil. E esses cânticos têm lives de 20 minutos, de mais de uma hora, e o cântico não termina, as pessoas continuam nesse cântico, né? Em determinados momentos também tem orações mais específicas, Pai Nosso, Ave Maria, ou então orações em silêncio. Existe também uma diretiva de que as pessoas concentrem as suas atenções e as suas energias em termos de oração em determinado horário, por exemplo, 15h, todo mundo vai orar pela intervenção militar. E aí, como que a gente interpreta isso, né? Todo o meu desafio e esforço intelectuais nas últimas semanas é um pouco desconstruir essa ideia que é muito recorrente, isso aparece tanto na grande imprensa, mas também na mídia alternativa de esquerda, do campo progressista, e nas redes sociais de modo geral, de que essas pessoas são loucas, irracionais e patológicas. E o que eu estou tentando interpretar e compreender afinal de contas, tentando entrar no ponto de vista dos manifestantes, o que eles estão fazendo, né? E o que eles estão fazendo, basicamente, é duas coisas. De um lado, as vigílias nos quartéis foram fundamentais, a gente pode dizer que elas são rituais coletivos. As pessoas estão se encontrando e se congregando. Primeiro, qual é a primeira função disso? Superar o estado de tristeza, depressão e melancolia com relação ao resultado eleitoral. Em pouquíssimo tempo, em poucos dias ou em poucas horas, o que estava pululando nas redes sociais dos públicos bolsonaristas era uma depressão e uma melancolia e uma aceitação do resultado. Foi por pouco, tô de luto, que vergonha. Em pouquíssimo tempo, o clima emocional foi revertido. Então, tanto que num dos artigos que eu escrevi lá para o Poder 360, eu falo que, assim, a minha sensação ao sair da observação no ato de finados era como se o time perdeu o campeonato, perdeu a final do campeonato. Só que os torcedores saíram para comemorar nas ruas como se eles tivessem vencido. Ninguém estava triste, ninguém estava melancólico, nem sequer as pessoas estavam com raiva, as pessoas estavam felizes. Então, teve uma reversão das emoções muito forte. De outro lado, qual é a segunda função desse ritual coletivo? É o que eu estou chamando de uma esperança messiânica. Então, a intervenção, e no começo existia a palavra-chave era intervenção militar, depois virou intervenção federal, depois deu uma esvaziada nesses termos. Artigo 142 também era um termo muito utilizado pelos manifestantes.
Então, existe essa esperança messiânica, que, na verdade, comprova de que a intervenção não é puramente militar. Ela é metade militar, mas ela é metade divina. As pessoas estão lá se reunindo e se auto-energizando e se energizando reciprocamente com a esperança de que as Forças Armadas vão ser sensibilizadas, e elas vão ser sensibilizadas não apenas pelas pessoas nas ruas, mas também pelas orações. Então, é uma expectativa de que as pessoas estão mobilizando, pedindo, orando para que Deus, para que Jesus, para que Nossa Senhora Aparecida, e aí as vertentes vão indo para caminhos mais católicos ou caminhos mais evangélicos, e essa intervenção divina vai sensibilizar e facilitar a intervenção militar. Então, no final das contas, o que está em jogo não é irracionalidade. É uma gestão racional das emoções e uma racionalidade alternativa, porque são outros valores, que são valores oposicionais, dissidentes com relação à democracia que foi instaurada pelo Pacto de 1988 no Brasil. Minha pergunta é se isso está dando certo, né? Porque, você veja, houve uma nota do alto comando do Exército, né, dizendo que era para respeitar essas manifestações que são livres e que isso não estava interferindo quer dizer, é direito deles participarem, se expressarem dessa forma, mesmo pedindo um golpe de Estado. No caso, por exemplo, lá de Brasília, houve a cessão de um terreno do Exército para o estacionamento dos caminhões e tratores, né? E há informações, que é fofoca, a gente não tem elementos para isso, de que existem militares da ativa, à paisana, estimulando dentro dessas manifestações esse ritual. Como é que você vê a relação das Forças Armadas com essas manifestações? É uma relação, no mínimo, ambivalente, né? E com isso eu quero dizer que, de um lado, é o que você bem falou, as Forças Armadas não vieram a público para esvaziar a pauta golpista, né? A pauta do intervencionismo militar, que era uma pauta, inclusive, minoritária. Os intervencionistas militares sempre foram presentes nas manifestações bolsonaristas, lá desde... Bom, eles estão presentes também em 2013, também em 2015, mas pensando, por exemplo, no 7 de setembro, em 2021 e em 2022. Os intervencionistas militares sempre existiram, mas eles sempre foram minoritários. O que aconteceu agora é que a pauta dos intervencionistas militares, de certa forma, se massificou, se expandiu. E os intervencionistas militares, inclusive, são... A sociologia dos movimentos sociais tem um termo que chama movimento madrugador. É um conceito para demonstrar aquele movimento que antecipou o desenvolvimento, né? Eles chegaram antes da hora. E foi exatamente isso que aconteceu com os intervencionistas, né? Esse acampamento que existe em São Paulo, lá na região de Ibirapuera, do Comando Militar do Sudeste, esse acampamento começou com um grupo super minoritário, super pequeno dos intervencionistas militares, logo depois que o primeiro turno acabou. E eles estão cantando a bola de que se o Bolsonaro perdesse, o caminho era greve de caminhoneiros, bloqueios nas rodovias, paralisar o país desde final de outubro, na semana anterior ao segundo turno. Então, a gente pode dizer, isso é um sucesso. Uma pauta que era super radical, super minoritária, se massificou, se expandiu. De outro lado, o Exército está numa posição, as Forças Armadas estão numa posição ambivalente, tanto por um lado que essas manifestações fortalecem as Forças Armadas dentro do jogo político. A gente já sabe, por meio, enfim, tanto do desdobramento do processo político, como, por exemplo, do relato autobiográfico do general Vilas Boas, que foi dado para o Celso Castro, pesquisador da FGV, de que o projeto dessa geração que chegou no alto comando do Exército durante os governos petistas, né, no final dos anos 2000 e principalmente nos anos 2010, era construir o retorno do Exército enquanto ator político na cena pública, enquanto um ator a ser ouvido. Então, o Vilas Boas diz isso na autobiografia e a gente pode dizer que eles foram bem-sucedidos. Então, de um lado, as manifestações na frente dos quartéis fortalecem
essa posição política e pública das Forças Armadas enquanto sujeito político, inclusive para negociar não apenas cargos, mas também não transformações, por exemplo, no currículo das escolas militares. Isso fortalece eles na negociação com o futuro governo Lula. Por outro lado, eu acho que é ambivalente, porque ninguém exatamente controla. Isso também que eu quero desconstruir, essa coisa, é espontâneo ou tem um agente oculto, né? Eu acho que nem o Bolsonaro, nem as Forças Armadas controlam exatamente essa energia radicalizada, golpista e reacionária. Então, de uma forma ou de outra, tanto as Forças Armadas quanto o Bolsonaro eles podem lucrar politicamente com essas manifestações, os trancamentos e as vigílias, mas essa energia também pode se voltar contra eles, então eles também estão, de certa forma, constrangidos e limitados por essa energia, né? Uma coisa que eu tenho pensado bastante é o que pode acontecer caso essa energia que está, no momento, majoritariamente voltada para essa esperança messiânica de que a intervenção militar ocorra, e se essa expectativa for frustrada? Essa energia não vai sumir automaticamente, né? A gente pode pensar que determinados processos vão levar a uma desmobilização dessa campanha de contestação. Por outro lado, a gente também pode imaginar que essa energia ela vai ter que ser canalizada de outras formas e que todas as formas que eu consigo imaginar são mais negativas e mais preocupantes do que o que a gente está vendo agora. Eu tenho visto, inclusive, manifestações de violência extrema. Em Guaíra, agora, né, no Paraná, teve um padre que foi atender a porta da sua casa paroquial e foi degolado e foi morto, né? E ele era favorável e era identificado na comunidade como favorável ao Lula e ao PT. Quer dizer, nós não temos uma evidência de que foi um bolsonarista, mas nós temos vários casos de assassinatos, inclusive. Quer dizer, uma das possibilidades seria a violência se espraiar pela sociedade. Em algumas cidades estão sendo formadas listas, né, de estabelecimentos que eram favoráveis ao PT, para que esses estabelecimentos comerciais sejam boicotados. Quer dizer, eu estou vendo aí uma possibilidade dessas manifestações, uma vez frustradas a sua expectativa frente aos quartéis, se disseminarem de uma forma violenta, num vale-tudo de barbárie, não é? É exatamente o que me preocupa. Eu tenho tentado alertar que esse é um desdobramento muito possível nos meus últimos artigos, né? Essa questão das listas é um subproduto da greve geral patronal que foi convocada, né? Então, você perguntou, tá dando certo, né? Essa mobilização, essa campanha de contestação dos resultados, eles também têm tentado inovar em termos táticos. Bom, os trancamentos, eles estavam se espraiando até o momento de que a Polícia Rodoviária Federal passou a fazer seu trabalho, porque até em determinado momento eles estavam prevaricando e estavam deixando os trancamentos rolarem solto. Depois as vigílias. Essa greve geral foi uma tentativa lá na segunda-feira, dia 7 de novembro. A grande imprensa leu aquilo como um grande fracasso, mas aí o que eu fui fazendo? Eu fui tanto procurando repercussões no Facebook, como também nas imprensas locais. Essa greve geral, ela teve um sucesso parcial de paralisação, principalmente do comércio, principalmente em cidades do interior do Centro-Oeste e, em segundo lugar, do Sul. E aí o que aconteceu? Basicamente, principalmente grandes empresários do agro, estavam pressionando, estavam inclusive assediando comerciantes, lojistas, para que eles paralisassem. E, em termos de paralisação da atividade econômica, isso pode não ter paralisado o Brasil, da forma como, inclusive, os trancamentos estavam ali anunciando essa possibilidade. Porém, por meio desse assédio, dessa intimidação, foram gestadas não apenas listas, e são listas, essas listas circularam em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, de 100, 200, até 600 empresas chamadas patriotas, e também de algumas dezenas de empresas, entre aspas, petistas. E que, no caso, você não precisa nem sequer
ter declarado o voto ou ter feito campanha para o Lula, para o PT, para se tornar dono de uma empresa petista. Simplesmente o fato de você não topar colocar o nome da sua empresa na lista das empresas que fariam a paralisação da tal da greve geral no começo de novembro, automaticamente você vira um traidor da pátria e, portanto, um empresário petista, e essa lista também pode, inclusive, ser utilizada, está sendo utilizada em termos de boicote e de intimidação, né? Pois é. Você falou também que nas manifestações em frente aos quartéis havia momentos de oração, né? Como é que você vê a relação da religião com essas manifestações? Eu tenho, assim, tentado entender esse esforço, né, de tentar atribuir racionalidade em vez de apenas são irracionais, são loucos, são patológicos. Que racionalidade é essa, né? Então, essa identidade coletiva ela é alimentada por, basicamente, duas matrizes discursivas. Eu uso esse conceito do Eder Sader, que nos anos 80 ele estava tentando entender a gênese simbólica dos movimentos populares. Eu estou tentando entender, a partir deste exato conceito, de onde que está vindo essa interpretação do campo bolsonarista, do campo patriótico. A primeira matriz discursiva a gente já conversou bastante, é a questão do militarismo, né? Essa nostalgia da ditadura militar, e o que eu tenho reparado é que as reivindicações explícitas, abertas, de 64 têm sido crescentes nas redes sociais. Inclusive, uma coisa super recorrente são senhores e senhoras que são entrevistados ou que dão seu depoimento no carro de som, no equipamento de som, contando de como elas participaram das manifestações de rua nos anos 60, clamando por intervenção militar, né? Que deu, na verdade, no golpe militar de 64. E esse militarismo vem associado com armamentismo, que isso é um fenômeno novo, né? Porque isso foi uma política deliberada do governo do Jair Bolsonaro de armar a população. Isso, inclusive, é aquilo que é preocupante, né? Em termos de uma passagem de uma esperança messiânica, né? Então, você está terceirizando. São as Forças Armadas que vão resolver. Se isso se frustra, o que resta? Tomar a história pelas próprias mãos, e essas mãos, na verdade, elas estão armadas, né? Então, essa é a primeira matriz discursiva, militarismo e armamentismo. A segunda matriz discursiva é uma vertente bastante específica do cristianismo, né? E eu tenho tentado um pouco mapear isso, não apenas numa observação na rua, mas também de observação, de etnografia nas redes sociais, né? Então, toda vez que aparece alguma menção à Bíblia ou alguma história bíblica ou alguma música gospel, eu tento reconstruir a história para tentar ir identificando o que está mobilizando as pessoas, né? E assim, a coisa acho que mais preocupante, né? A gente viu isso na campanha eleitoral, né? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, fez falas que comparam o PT ao Partido das Trevas, fez falas sobre como a campanha eleitoral não era, na verdade, uma guerra espiritual do bem contra o mal. Todas essas ideias estão presentes em vídeos em diferentes vigílias dos quartéis, mas o que é mais preocupante ainda é uma citação, uma mobilização de livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, num contexto que eu vejo como a mobilização de uma noção que é a noção de guerra santa. Então, isso apareceu, eu vi em dois momentos mais explícitos. Um momento, um vídeo, uma live, na vigília lá em Aracaju, um senhor pega o microfone e começa a fazer a comparação de que o que eles estão vivendo é similar à Batalha de Jericó. A Batalha de Jericó é contada no livro de Josué, e as muralhas de Jericó pareciam intransponíveis, pareciam impossíveis de ser alcançados, mas, na verdade, o povo hebreu não desistiu, fez a sua parte, e na hora H, Deus fez uma intervenção divina e as muralhas caíram e a cidade foi conquistada a fio de espada. Então, essa é a primeira imagem que eu vi. A segunda imagem, que circulou de uma forma bastante viral, porque a Fernanda Melchiona compartilhou no Facebook dela, é um senhor, não é muito claro em que cidade essa vigília se passa. Uma pessoa me disse que era em Recife, mas eu não consegui confirmação. E esse senhor faz uma citação de outro livro da Bíblia, também no Antigo Testamento,
de 1 Samuel, e é uma situação de que Deus ordena a destruição, a aniquilação e o genocídio dos amalequitas, que eram um dos povos cananeus. E esses 2 livros, eles contam o processo de conquista da Terra Prometida, né? Deus prometeu Israel para o povo hebreu, e só que essa promessa, Israel estava dominada por outros povos, por povos infiéis. Então, a conquista da Terra Prometida tem que ser uma conquista bélica. Então, daí a noção de guerra santa. E isso aparece, inclusive, no Antigo Testamento, que é um dever entrar em guerra. É condenável, Deus condena, e pessoas, inclusive, morrem por ações humanas ou divinas ao se recusar a entrar em guerra. Então, essa noção de guerra santa é uma noção que tem estruturado algumas das mobilizações, né? E, claro, a gente pode entender isso de forma metafórica ou de formas mais literais. Então, o que me preocupa mais é um pouco essa concepção bastante belicista e que, inclusive, equivale, né, esse vídeo desse senhor fardado, ele está fardado, não dá para saber exatamente em que cidade que é, e o que ele diz é equiparar filiados do PT e do PSOL ao povo amalequita, que eram infiéis, que eram idólatras, que eram politeístas, que eram orgiásticos e que deveriam ser eliminados, né? E o que ele diz é, mesmo que uma mulher amalequita estivesse grávida, a espada teria que matá-la, né? Então você tem muito uma concepção não só maniqueísta de bem versus o mal, mas também uma concepção belicista e destrutiva, porque eu acho que o que está em jogo em diferentes situações é uma concepção de que o Brasil é uma segunda terra prometida e os cristãos brasileiros são um segundo povo eleito, um segundo povo escolhido. E ao se colocar nessa posição, né, ao se atribuir essa posição, o que eles estão dizendo é que eles são os verdadeiros brasileiros e que o Brasil pertence a eles. Uma coisa recorrente é dizer, o Brasil é nosso. Então, por isso que também a discussão da fraude, da suposta fraude, não é só uma questão técnica, acho que é uma questão moral. Eles não conseguem conceber a possibilidade do Bolsonaro ter perdido, sendo que lulistas, esquerdistas, comunistas são falsos brasileiros, né? E o Brasil, na verdade, é deles, e Deus está do lado deles, e eles se sentem do lado certo da história. Então, um pouco essa construção religiosa que também me preocupa em termos de intolerância e violência. Então, todos estamos preocupados com o que vai dar, né? E eu queria pedir a você que fizesse uma avaliação do que pode vir pela frente. Porque se nós nos pautarmos pelo que aconteceu nos Estados Unidos, está faltando a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto, enfim, quer dizer, e nós temos aí 2 momentos importantes, né? Que é a diplomação do Lula e do Alckmin como presidente e vice-presidente, e depois, em 1º de janeiro, a posse, né? Como é que você vê os desdobramentos disso até lá, hein? Pois é, essas são as datas-chave mesmo, né? É difícil ter bola de cristal, mas, de um lado, o que é bem claro é assim, eles não vão desistir, eles estão certos da vitória. Um outro cântico que aparece muito é se precisar a gente ocupa, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Isso tem sido dito. E aí isso é um pouco um dilema, né? Porque eu falei bastante no começo sobre o aprendizado do Capitólio. Então, existe um aprendizado que é a invasão do Congresso não seria desejável ou inteligente. Inclusive, nas últimas semanas, acho que no último, não esse fim de semana, o outro, teve um grande debate nos públicos bolsonaristas se a atenção dos manifestantes deveria sair do quartel-general do Exército, em Brasília, e se voltar para o Congresso. E aí existiu uma espécie de racha, a posição minoritária era, inclusive, daquele pastor que organizou a motociata para Cristo. A posição minoritária era, temos que nos voltar para o Congresso. A posição majoritária foi, isso é um erro, por 2 motivos. Um, é o aprendizado do Capitólio.
se nós fizermos isso, é tudo que a esquerda quer, é tudo que o sistema quer. Eles querem que a gente faça isso para a gente ser taxado de violentos, intolerantes e a gente ser criminalizado. De outro lado, tem uma questão central que é o fato das Forças Armadas terem se posicionado de forma ambivalente, de fato criou uma situação que não é apenas retórica, né? A nota dos 3 comandantes das 3 forças diz: a liberdade de manifestação desses manifestantes é legítima. E nós estamos protegendo, isso não é retórico, isso é real. Em diferentes circunstâncias, em diferentes estados, com diferentes configurações políticas, de governadores, dependendo do partido que o governador faz parte, polícia militar, polícia civil ou oficiais de justiça tentaram fazer algumas ações que nem eram tão fortes em termos repressivos e foram muito mal recebidas. Esses funcionários públicos foram hostilizados e, eventualmente, em pelo menos 3 circunstâncias, o comandante do quartel no qual existia a vigília saiu do quartel e fez uma mobilização para evitar a ação da PM. Isso aconteceu em Porto Alegre, isso aconteceu em Belém do Pará e isso aconteceu em Fortaleza. Então, falas e ações dos comandantes militares, de fato, protegendo a liberdade de manifestação dos patriotas na frente dos quartéis. Então, a primeira variável central é um pouco como que as forças de segurança vão agir. Então, claramente, existe um conflito, e dependendo do governo, dependendo do Estado, dependendo do partido, dependendo do comandante militar, claramente as polícias militares e outras forças de segurança estão limitadas na sua capacidade de desmobilizar e reprimir essas manifestações, e as manifestações nas vigílias. Por contraste, elas são muito pacíficas, porque o que a gente está vendo espalhado pelo interior do Brasil são ações diretas. A gente nem pode mais, talvez, falar tanto de desobediência civil, porque desobediência civil é um recurso legítimo em qualquer democracia. O que a gente está vendo agora, tanto ataques, um rapaz em Santa Catarina bateu com uma barra de ferro na cabeça de um agente da PRF. No Pará, os agentes da PRF foram recebidos a tiros. No Mato Grosso, caminhões foram incendiados, assim como também estações lá da concessionária. Enfim, você está vendo um espraiamento dessa violência política e que as forças de segurança estão agindo ou de forma lenta ou dúbia, ou então nesse confronto de que, dependendo do ator, ele estaria até a favor de medidas repressivas mais fortes, mas também está limitado pela situação. Então, isso é um primeiro fator, como que as forças de segurança vão se posicionar. Um segundo é se vão existir outras iniciativas golpistas em direção ao sistema, eu quero dizer, orientadas ao sistema político, né? Como o relatório que o PL fez e o pedido de invalidação das urnas anteriores a 2020, apenas no segundo turno, e o Alexandre de Moraes está ali tentando segurar. Será que vão existir outras ações? Porque também existe uma retórica nos públicos bolsonaristas que precisamos antes esgotar todas as vias institucionais. E isso sempre vem acompanhado de reticências, que o que vai acontecer quando e se essas vias institucionais forem esgotadas. Um terceiro fator que eu acho que é relevante é como que as pessoas vão reagir, como que os manifestantes vão reagir no momento que as Forças Armadas começarem a colaborar com o governo de transição. Porque até agora não foi composto, não foi consolidado o GT de defesa. E isso, um dos motivos, na imprensa sempre se diz, é porque o governo de transição, o PT, não tem um interlocutor, não tem interlocutores. Mas por que não tem interlocutor? Porque, como eu disse lá atrás, as Forças Armadas também estão constrangidas pela situação, né? As vigílias, de um lado, trazem uma legitimidade, uma força política,
Por outro lado, se as Forças Armadas frustram essa energia radicalizada, intervencionista, golpista, isso também pode reverter contra eles, e já teve circulação nos públicos bolsonaristas de uma lista de generais do alto comando do Exército que não eram nem suspeitos, era uma denúncia de que eles eram traidores da pátria, de que eles eram colaboracionistas com o PT e que eles eram melancias. E isso é um termo central lá da época da ditadura, que é verde por fora, vermelho por dentro. Então, existiu uma denúncia de que generais que estavam possivelmente ou supostamente colaborando com o governo de transição eram comunistas. Então, o que vai acontecer? Porque em algum momento o Lula vai indicar o ministro da Defesa, que vai ser um civil, vai indicar o comandante do Exército e vai indicar o ministro-chefe do GSI. Então, quando isso ficar consolidado, vai ficar mais difícil de dizer, não, as Forças Armadas estão do nosso lado, porque as Forças Armadas vão ser obrigadas a iniciar a transição, o que significa aceitar a legitimidade do governo eleito em 30 de outubro. E o quarto e último elemento, que também me preocupa, né, é uma convocatória de um empresário, acho que do Centro-Oeste, em Brasília, e ele faz uma convocatória para os CACs, ou seja, colecionadores e caçadores, pessoas armadas, que venham para Brasília se manifestar nesses 2 dias-chave, né? Na diplomação do Lula e na posse do Lula. Então, essa confluência de coisas e como que as pessoas vão reagir, como que elas vão interpretar, porque em algum momento os passos vão ser dados, né? E é difícil também manter as pessoas mobilizadas e cada esperança sendo frustrada, mas frustração também pode gerar, de novo, violência política. E continuamos muito preocupados com a situação e seus desdobramentos. Jonas, olha, eu quero agradecer muito ao Jonas Medeiros pelo excelente papo, esclareceu muita coisa, nos ajudou a compreender esse momento, não é? E eu queria reforçar o convite aos nossos telespectadores de lerem o que o Jonas tem escrito no Poder 360, é isso, né? Isso. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.